Estamos recebendo em nossos estúdios Coronel Carvalho, e ele é o comandante do Batalhão Rural aqui em Goiás. Coronel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Fabélia, é um prazer estar presente. Prazer todo nosso, obrigada pela presença aqui com a gente. E nesta semana ocorreu um episódio, ele tem uma parte ruim, que é o crime acontecer, e cá para nós uma parte boa, que é a solução a que se encontrou, pelo menos aí 75% crime solucionado. Um roubo numa propriedade rural em Arenópolis, que é aqui a região oeste de Goiás. Como é que foi essa ocorrência? Olha, a dinâmica dessa ocorrência, ela aconteceu muito em função da participação dos produtores rurais. Durante a madrugada, recebemos informações de uma movimentação estranha em uma propriedade rural naquela localidade, de forma que o gado estava sendo fechado em plena madrugada e estavam sendo utilizadas lanternas. Para quem trabalha com gado sabe que não é costumeiro que isso aconteça. Então, alguns vizinhos entraram em contato com a Polícia Militar, através do nosso disco de denúncia, e de imediato nós organizamos uma força-tarefa. Nessa força-tarefa, cerca de 5 equipes policiais foram mobilizadas para tentar localizar a propriedade e, se realmente estivesse acontecendo um furto ou um roubo naquela localidade, nós conseguimos flagrar essa ação. O trabalho se iniciou na madrugada, foi logo quando nós recebemos a denúncia, e já na manhã, na manhã de ontem, interessante é que os policiais ainda não sabiam a localidade da fazenda e quando decidiram por abordar um veículo que se deslocava em alta velocidade, os policiais tentaram fechar a via, esse veículo se chocou contra a viatura. E logo no momento do choque foi percebido que aconteceram disparos de arma de fogo do interior do veículo em direção aos policiais militares. Os policiais militares não tiveram outra opção a não ser revidar a injusta agressão por parte dessas pessoas. Na troca de tiro, graças a Deus, nenhum policial saiu ferido e os 3 meliantes foram alvejados. Foram socorridos, porém não sobreviveram às perfurações que sofreram. Detalhe que saturamos a região, conseguimos identificar a propriedade rural que estava sendo roubada, conseguimos libertar os 2 reféns, um casal de idosos que eram os caseiros da propriedade, os 2 com cerca de 80 anos de idade cada um, e foram flagrados 5 caminhões. Porém, tudo que foi checado, constatou-se que esses caminhões que estavam envolvidos no transporte do gado eram de boa fé, não tinham nenhum tipo de envolvimento com a atividade criminosa. Eles não sabiam o que lá estava acontecendo. Ou seja, eles tinham acabado de chegar naquela localidade por ter sido contratados para fazer um frete. Então, vamos aí, a questão dos vizinhos, eu vou pegando aí para a gente ir puxando e clareando cada vez mais. A questão dos vizinhos, é importante compartilhar com o meu vizinho a minha rotina, é importante compartilhar ali, inclusive se eu for fazer alguma coisa diferente. Sim, na verdade, o Estado de Goiás, ele tem um projeto inovador que já é copiado por várias polícias do Brasil, que é o projeto Patrulha Rural Georreferenciada. Ele já existe desde 2015 no estado de Goiás. Ele visa cadastrar as propriedades e, de certa forma, esse programa visa dividir responsabilidades do policiamento. Ou seja, todos participam do policiamento. Então, se o vizinho observa qualquer movimentação estranha na propriedade rural do seu amigo, do seu vizinho, cabe a ele fazer a informação à polícia. Então, a gente faz o cadastro, faz o georreferenciamento, de forma que facilite o tempo-resposta por parte da Polícia Militar, caso alguma dessas propriedades esteja sendo roubada ou furtada. E o detalhe é que eles são inseridos em grupos de trabalho, grupos de aplicativos, seja ele WhatsApp, Telegram, de forma que as pessoas compartilham informações. E são reiteradas, às vezes, nós temos sucesso nas ações, muito em função das participações dos vizinhos. Eles fazem esse policiamento para nós. É impossível eu fazer um policiamento no estado, tamanho do estado de Goiás, se não houver a participação das pessoas. Exemplo, eu tenho em Jataí hoje 2 viaturas que fazem o patrulhamento rural. Imagina a vastidão desse município. Por mais que eu esteja numa localidade, às vezes eu estou policiando aquele local, mas a 50 quilômetros da minha viatura está acontecendo um delito. Eu não tenho horas para aquele local. Se o vizinho participa desse policiamento e nos passa informação, a gente pode
aplicar a solução de forma bem pontual. E foi assim que aconteceu. Os vizinhos se envolveram, observaram a atividade que fugia à rotina e compartilharam isso com a Polícia Militar. A partir daí, a operação foi um sucesso. O casal, inclusive, estava mantido refém naquele momento? Sim, eu acredito, na verdade, não foi possível fazer uma entrevista com os meliantes, porque eles vieram a óbito. Observa-se que um deles conseguiu fugir, que estava na motocicleta. Observa-se que eles perceberam, porque o casal de idosos percebeu uma movimentação estranha por parte deles. Eles devem ter percebido a presença da polícia na localidade e tentaram fugir naquele momento. E foi justamente na fuga que eles depararam com a equipe policial que fazia o patrulhamento naquela localidade. Pois aquela região, nós não tínhamos o cadastro da propriedade ainda. Mas mesmo não tendo, a participação dos vizinhos foi muito importante. Pois é, porque esse cadastro, a gente já tem aí o georreferenciamento em Goiás, e como o comandante falou, é referência, só que a gente sabe que ainda tem alguns municípios que ainda não conseguiram ingressar nesse... Então, era o caso... Era o caso de Arenópolis. De Arenópolis. Sim, justamente. Só que aí a denúncia via 190 desses vizinhos já contribuiu. Já contribuiu. Para salvar a vida, para garantir A gente fala em relação a vidas imensuráveis, né? Que eram 2 pessoas. Inclusive, uma das vítimas lá, ela era diabética. Segundo eles eram mantidos reféns desde o dia anterior, no final da tarde, ou seja... Já tinham ali mais de 12 horas, ela diabética, não se alimentava nem bebia água, já estava em choque, inclusive. Medicação, que certamente não estava tomando conforme já tinha a prescrição, alimentação e ainda um estresse psicológico muito alto, né? Porque a gente viu nas imagens aí que ela ficou muito abalada. E que não era para menos também, né, Coronel? Com certeza. Foram violentados naquele momento ali, aquela violência psicológica, né? Disparo de arma de fogo, ameaça constante, né? Ninguém está preparado para isso. Coronel, numa situação da vítima, melhor é não reagir. Não, a orientação é de que nunca reaja, né? Nunca reage. Que então obedeça. Que obedeça. Espere. Resguarde por sua vida, né? Resguarde por sua vida. Então, assim, aquilo que eles orientaram, aquilo que eles pedirem, conceda, né? Como foi feito. Inclusive, o gado, quem fez a condução, quem fechou o gado lá foi o próprio caseiro. Ou seja, segundo consta, haviam 4 meliantes. Os 4 meliantes, nenhum deles tinha habilidade para tratar com o gado, e o próprio senhor, de 80 anos de idade, sobre a mira de arma de fogo, foi obrigado a fechar o gado naquele momento. Quer dizer, todo o manejo com o gado, além dele estar sofrendo tudo aquele... E aí, senhores, certamente, ainda a esposa lá isolada, certamente ainda uma pressão maior a ser ameaçado, né? Na cabeça dela, né? Então, um emocional ainda mais elevado. Coronel, essa quadrilha já tinha um histórico? Olha, uma das pessoas que confrontou a Polícia Militar naquele momento lá, ele era um costumaz praticante de atividades criminosas dessa natureza naquela região. Arenópolis, Iporá, Montes Claros, até Jussara, tínhamos informações, Britânia. Na verdade, ele tinha inúmeras passagens por esse delito. Furto ou roubo de gado, receptação. Então, um deles era costumaz nessa prática. Outros 2 realmente eram mais costumados na prática de crime urbano. Mas é o que a gente fala, a migração do crime, né? A rentabilidade de um crime, né? Você imagina que lá eles irão fazer um furto de em torno de 100 a 120 cabeças de gado, que era o que já estava fechado. 5 caminhões para transporte. A gente calcula um prejuízo proprietário em torno de 450 mil, 500 mil reais. Então, assim, é muito fácil, de certa forma, render um casal de idosos e muito lucrativo se der certo, né? É preciso também que as pessoas evitem passar informações, porque às vezes aquela conversa no barzinho da esquina, aquela conversa na reunião de família, e pode passar informações de dentro da propriedade, como, por exemplo, uma situação dessa aí. O meu caseiro lá tem 80 anos. Então, quer dizer, se essa notícia chega para os malas que já estão só espionando, vira um ponto-alvo para eles? Olha, você foi precisa. A gente já construiu toda uma expertise por estar combatendo o crime em ambiente rural, e uma das coisas que a gente sempre observa são fatores. Um deles é a participação de um funcionário ou de um ex-funcionário, alguém que conhece a rotina da propriedade, ou alguma informação privilegiada, que veio de alguma forma, chegou até um parente do funcionário. Justamente.
Porque chegou até os criminosos. quase toda a família tem um espírito de porco lá. Tem que ser fácil, uma vítima fácil. Se aquele local lá, eu tenho lá 2, 3 caseiros que são jovens e estão armados, eles evitam aproximar dessa propriedade. Eu não estou estimulando ninguém a comprar arma, nem a contratar pessoas novas. Eu só estou dando um exemplo. Mas se eu tenho um casal de idosos que são uma vítima fácil, com certeza a aproximação dos brilhantes vai ser mais fácil. Então eu tenho que dificultar que essa informação chegue. A rotina da propriedade, muitas vezes ela é compartilhada, às vezes por um funcionário ou um ex-funcionário. Então isso a gente já sabe. Então, quando acontece o fato, um furto, a gente não tem para onde correr, primeiro suspeito, ex-funcionário, funcionário, a gente começa, não que ele seja o que participou do delito, às vezes ele fez algum comentário com alguma pessoa que colheu aquela informação, né, e praticou o delito. Como você mencionou aí, os caminhoneiros que estavam ali de boa fé, às vezes eu posso ter comentado alguma coisa numa reunião completamente sem nenhuma intenção e alguém por perto colheu essa informação privilegiada. Justamente. A informação corre, então a gente sempre orienta que as pessoas não comentem, né? Ao máximo, evitem um comentário. Evitar a quantidade de gado que tem, evitar o maquinário, evitar contar vantagem, evitar falar das facilidades, detalhes do acesso, né? E aí a gente fala, já onde o programa está funcionando bem, as pessoas conhecem os veículos que inclusive transitam naquela localidade, porque muitas vezes a propriedade tem uma rotina. Daquela propriedade em diante, somente 2 ou 3 produtores rurais teriam que ter acesso. Começou a transitar um veículo um pouco diferente, que foge um pouco à rotina, carece o produtor rural entrar no nosso grupo de trabalho e informar, aqui na região tem 2 caminhonetes que costumeiramente elas não estão autorizadas a ter esse acesso. Aí os outros 3 produtores que moram na região vão falar, não é na minha propriedade, não é na minha. Aí o terceiro levanta a mão, não, são prestadores de serviço, o meu trator quebrou, eles estão aqui prestando um serviço. Isso acontece muito, né? Essa divisão alivia todo mundo. Alivia todo mundo. E não é necessidade, muitas vezes, da Polícia Militar se deslocar até uma localidade longínqua, que talvez ela teria que fazer um trajeto muito longo. Então, ali mesmo no grupo, a gente já consegue resolver essa demanda, pela participação das pessoas. O trabalho é muito bonito. Hoje, em Goiás, nós já temos cerca de 32 mil propriedades cadastradas. Nós temos um longo caminho. São 172 mil propriedades, são mais de 172 mil. Então, quer dizer, ainda não chegamos aí, está aí em 25%. Em 25%. Mas, em função desse crescimento do programa e do combate pontual aos crimes, né, em um ano de existência, praticamente, o Batalhão Rural já conseguiu reduzir, em relação aos roubos no estado de Goiás, 42%. Em relação aos furtos, quase 40%, 39,36%. Então, é um número muito expressivo em um curto espaço de tempo. Isso graças ao investimento do Estado nessa lacuna que existia, que era o patrulhamento rural organizado, e principalmente em função da participação do produtor. E a gente tem essa receptividade. O produtor é muito participativo, muito mais participativo do que o cidadão que mora nas cidades. O produtor rural ele tem essa característica de se organizar em grupos, em sociedade, em sindicatos. Isso facilitou bastante. Então, o modelo tem servido, inclusive, de referência para outros estados do nosso país. Coronel, a gente estava falando aí do patrulhamento georreferenciado para alguns municípios que ainda não estão no programa. Tem alguma coisa que o produtor possa fazer junto ao sindicato, o sindicato possa fazer junto ao batalhão para agilizar esse procedimento? Olha, o projeto do Batalhão Rural e o mecanismo da Patrulha Rural georreferenciada que a gente utiliza é um programa da Polícia Militar. Porém, nós escolhemos, e nada mais do que justo, utilizar da FAEG e dos sindicatos rurais como parceiros, né, na expansão desse programa. A partir da próxima semana, nós vamos estar recebendo a responsabilidade do regional de Iporá, que vai de São Luís dos Montes Belos até Aragarças, e do de Posse, que é aquela região já divisa com a Bahia e com o Tocantins. Está lá mais assim. Vamos fechar os 246 municípios do estado de Goiás. Então, qualquer produtor rural que ainda não foi assistido com o programa Patrulha Rural georreferenciada do Batalhão Rural, pode procurar o seu sindicato rural, que o sindicato rural vai fazer a ponte com a Polícia Militar e vamos tornar esse processo de cadastramento da propriedade o mais ágil possível. Então, o canal mais próximo de ligação seria o sindicato rural. Custos para o produtor para fazer o registro, o cadastro da sua propriedade? Olha, no início,
a dinâmica era um pouco diferente, a gente transferia esse custo da aquisição da placa de identificação da propriedade. Eu digo placa de identificação porque toda propriedade que é cadastrada, que é feito o cadastramento, são colhidos a marca do gado, fotos do maquinário são retiradas, os principais acessos, fotos aéreas dos acessos das propriedades são tiradas, cadastros dos funcionários, dos próprios proprietários que é inserido nesse cadastro, nós colocamos uma placa de identificação. Ela recebe o número e a localidade. Exemplo, município de Jataí, propriedade número 50. O produtor vai ter que ter em mente esse número. Então, fui furtado, minha propriedade é número 50. Então, a placa é essencial para quê? Para trazer referência àquela propriedade, facilitar o acesso da equipe policial e também trazer a organização e a própria segurança, porque a placa em si mostra que ela é acompanhada de perto pela Polícia Militar, já traz um quesito de segurança. Então, essa dinâmica era diferente. A gente fazia o cadastro, o produtor se deslocava até uma empresa que ele escolhia e mandava fazer a placa. Porém, a placa ficava fora dos padrões, o produtor muitas das vezes tinha dificuldade em adquirir essa placa, o preço era muito subjetivo, porque ele mandava numa empresa, custava 50, o outro ia em outra, custava 250, o terceiro ia na outra empresa, custava 15. Então, nós fizemos uma modificação, inclusive na nossa própria legislação, que permite que nessa placa de identificação da propriedade receba um patrocínio. Então, hoje nós procuramos parceiros, junto inclusive aos sindicatos, os parceiros que são interessados, inclusive que são muitos, eles fazem a aquisição das placas, compram em maior quantidade, barateia o custo, e a Polícia Militar, quando faz o cadastro da propriedade, ela já presenteia o produtor com a placa. Então, o custo é zero. Então, não tem custo para o produtor. Não tem custo. Não tem custo de combustível, porque o Estado disponibiliza combustível suficiente para as equipes. Não há custo de viaturas, não há custo de manutenção, porque as viaturas são locadas. E os policiais militares são disponibilizados e remunerados pelo próprio Estado. Então, o custo é zero. Então, é um trabalho que o Estado de Goiás tem prestado ao produtor, que é uma obrigação do Estado e a custo zero. Então, a gente precisa, na verdade, da participação do produtor, que as informações cheguem até a Polícia Militar, mas o custo para o produtor é zero hoje. Como você mencionou assim, imagina lá no município de Jataí, a propriedade número 50, vai ter no sistema da polícia um banco de dados dessa propriedade número 50. Essa propriedade é do fulano de tal, nela tem armazém, tem 300 cabeças de gado, uma colheitadeira. A marca do gado, a colheitadeira, tem foto dela. A marca do gado tem essa imagem. Tem essa imagem. Então, se acontecer o furto ou o roubo e o produtor, naquele momento de extrema angústia por ter sido furtado e roubado, talvez ele não consiga passar os dados. Tive minha caminhonete roubada, ele não consegue passar os dados dentro da caminhonete. Não lembra nem o número da placa. Quando ele falar o número da propriedade, ele tem que lembrar o número da propriedade. Ou seja, a placa vai estar fixada. Isso aí é como eu saber o nome da minha rua e o número da minha casa. É até mais fácil, que é um número só. Jataí, número 50. Eu coloquei Jataí, número 50, eu tenho todo esse cadastro. Eu tenho o cadastro dos seus funcionários, eu sei quem são os funcionários, eu sei quem é o proprietário, eu sei os telefones, eu tenho fotos, inclusive assim, além de facilitar o acesso, e ele me relatar que foi vítima de furto de qual implemento ou qual máquina, eu já tenho inclusive imagens dessas máquinas e posso replicar para os nossos grupos de trabalho, seja da PRF, da Polícia Militar Rodoviária Estadual, seja do COD, e tentar o quê? Diminuir o tempo de resposta na recuperação desse bem. E que também, aí você ainda falou aí dessa questão de replicar com outros grupos da polícia, dá para ter ali também, através da inteligência da polícia, uma dedução de que quando sai daqui, normalmente é levado para ali? Tem Sim, essa... Já tem esse conhecimento da dinâmica do crime? Sim, a gente tem essa expertise, a nossa inteligência trabalha justamente para filtrar essas informações. A gente tem conhecimento de quem são as pessoas que costumeiramente agem na região, que, como eu falei, elas colhem as informações e praticam um crime. Eu não posso falar que são sempre os mesmos, claro, mas a reincidência é muito grande. Então, a gente já tem esse mapeamento e tem, inclusive, um mapeamento para onde essas máquinas, implementos, animais são normalmente direcionados. E a gente sabe que nunca são direcionados para dentro da mesma região. Exemplo, o gado que estava sendo roubado ontem em Arianópolis, ele estava guiado para Lusiânia. Olha a distância. Então, leva para outra região. Outra região totalmente desconexa ao fato.
Normalmente a gente tinha a dinâmica desse crime era qual? A região do oeste goiano, a dinâmica era Mato Grosso. E a gente já tinha percebido que a dinâmica tinha mudado, porque toda vez que acontecia, a gente montava bloqueios nas vias que davam acesso ao Mato Grosso e não estávamos conseguindo localizar. Então a gente tinha percebido que a dinâmica tinha mudado. A partir do momento que a gente flagrou essa ação, a gente já percebeu, realmente configurou que a dinâmica tinha mudado. Eles já tinham percebido que nós estávamos nos organizando e passaram a fazer uma rota totalmente inversa à que a gente combatia. E aí, a título de curiosidade, lá em Lusiânia, quem ia receber esses animais era uma vítima ou era integrante também dessa quadrilha? Olha, foi tudo repassado para a Polícia Civil está com as informações e eu acredito que teremos um novo desdobramento dessa etapa em função disso. A Polícia Civil está com as informações e eu prefiro não adiantar, mas... É trabalho que é trabalho continuado através da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Bom, nosso tempo está se encerrando. Coronel, muito obrigada pela sua participação. A gente vai sempre estar entrando em contato e, por favor, fique à vontade com as informações que tiver, porque o programa quer sempre informar o produtor para trazer os alertas e trazer as dicas de segurança para quem está lá no campo. Olha, eu agradeço a oportunidade, eu sei da capilaridade do programa, é muito importante a gente ter essa oportunidade de mostrar esse trabalho que é feito aqui no estado de Goiás e que já serve de referência para outros estados, né? E de igual forma, a Polícia Militar do estado de Goiás, juntamente com o Batalhão Rural, está disponível sempre que vocês precisarem. Botar um cadeado lá na porteira contribui? Os produtores às vezes deixam a porteira aberta, deixar um cadeado lá, vai ajudar para segurar mala pelo lado de fora? Olha, toda ajuda é bem-vinda, né? Mas aquele marginal que realmente já fez um mapeamento e tem a intenção de fazer o delito, um cadeado não vai segurar não, isso eu falo. Então vamos cuidar cada vez melhor. As barreiras têm que ser maior que um simples cadeado. Você fica de olho, compartilhe com o seu vizinho, o vizinho viu algo diferente. É 190, pronto, não tem nem muita preocupação, não precisa identificação, fez o chamamento, quem vai lá checar se está tendo um furto, um roubo, é a polícia, não precisa ser você.